Dia no ar, o Bom Dia da Jovem. Jovem Gospel. Vem aí a reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Hoje vamos falar sobre o raio de luz, a luz que brilhou nas trevas, a luz que trouxe a esperança para a humanidade. O homem pecaminoso, tendencioso a fazer o que é errado, o que desagrada a Deus. Mas Deus, com seu imenso amor, tem nos ajudado na nossa caminhada. Portanto, nós em pleno século 21 temos que estar atento, e acompanhar a leitura da palavra de Deus e ver os erros que foram cometidos pelos nossos antepassados, pelas pessoas lá do passado, para a gente não cometer esses mesmos erros nos dias de hoje. Vamos ficar atentos, e para a gente descobrir isso é necessário ler a palavra do Senhor. Vamos ler em Ezequiel capítulo 20, versículos 39 ao 44. Quanto a vocês, ó nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor: vão prestar culto a seus ídolos, cada um de vocês, mas depois disso certamente me ouvirão e não profanarão mas o meu santo nome com as suas ofertas e com os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano, o Senhor na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático, quando eu os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados. E me mostrarei santo no meio de vocês à vista das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que, de mão erguida, jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as ações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos por causa de todo o mal que fizeram. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Ó nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Pois é, a palavra certa é nojo. Nós devemos ter nojo do que praticamos que desagrada a Deus. O pecado. Nós devemos ter nojo. Nós devemos observar essas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer Deus e pecaram, cultuando outros deuses, mas a promessa foi dada pelo Senhor e ela foi concretizada na vinda de Cristo. Raiou a luz em meio às trevas. Hoje estamos em 2021. Estamos aqui vivendo momentos especiais, pois nós temos recebido Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo dar a vida eterna para nós. Qual é o seu Deus hoje? A quem você tem cultuado? A quem você tem valorizado mais? Para sermos cristãos de verdade, nós devemos ter em mente todo o tempo a esperança e a promessa do Senhor, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Nós devemos estar aproveitando cada momento, cada espaço, cada oportunidade para falar de Jesus. Se Jesus está no meu coração, se eu tenho a esperança de vida eterna, se eu estou feliz e sou grato por Ele ter me salvado, eu tenho que levar essas boas novas para as pessoas. É uma missão que Ele me deixou para mim, para que eu pudesse levar para mim e para você. Nós não estamos aqui por um acaso, nós temos uma missão a ser cumprida. Portanto, aproveite a oportunidade que você tem de falar de Jesus. É tão bom falar de Jesus, porque Jesus só trouxe paz e vida para nós. Nos trouxe a libertação dos pecados, nos trouxe a oportunidade de morar no céu com Deus. Por isso é motivo de muita alegria
Nós que vivemos num mundo cheio de problemas, sabemos que esse mundo está contaminado pelo pecado, está com seus dias contados, está destinado à destruição. Por que vamos nos apegar a essas coisas aqui? O livro de Ezequiel é bem agressivo. A maioria da sua profecia consiste de severas advertências. Todavia, esta passagem mostra como um raio de luz a paixão de Deus pelo seu povo, prometendo-lhe a restauração após o exílio da Babilônia, em que vivia por causa da sua impiedade. As ameaças divinas tinham sua razão de ser. Não havia explicação senão a maldade inata do coração humano para que um povo a quem foram apresentados todos os atributos divinos em manifestações milagrosas em favor dele, frequentassem os seus santuários pagãos para corromper-se com cultos sensuais dedicados a deuses de pau e deusas de pedra. Nós hoje temos a promessa de Cristo, nós temos Cristo já realizada essa promessa. Ele já veio, ele já sacrificou-se por nós, ele deu a sua vida, ressuscitou e nos prometeu a vida eterna lá com ele, morar na eternidade. Nós temos a oportunidade hoje de abrir mão das coisas desse mundo e nos apegar às promessas de Cristo. Quando ele esteve aqui, ele deixou tantas passagens, tantas informações para nós, para que nós pudéssemos nos orientar por o que ele falava. Olha, coloque seu tesouro lá no céu. Pense nas coisas do alto, nas coisas espirituais, porque são eternas. Mas mesmo assim, estamos fazendo como esse povo do passado, se apegando a deuses de pau e pedra, as riquezas desse mundo. Vamos ficar atento para a gente não ser ludibriado pelo inimigo, porque ele encontra brechas na nossa vida para tentar nos destruir, para nos desanimar. Usa até pessoas para tentar nos desmotivar na nossa caminhada. A frase, por amor do meu nome, é a expressão do infindável amor de Deus para conosco. Depois que Deus conduziu Israel de volta à sua terra, as promessas que ele lhe deu por meio do profeta Ezequiel, na leitura de hoje, cumpriram-se plenamente com a vinda de Cristo. É por meio dele que realmente conhecemos a Deus. O amor de Deus pelo seu nome e por nós, pecadores, foi a causa da vinda de Cristo. Pela vitória, realização desse plano, Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. O homem jamais mereceria o que Deus fez por ele, mas isso foi feito por amor de seu nome. Como responder a essa atitude, senão da mesma forma? Tudo que fizermos devemos fazer por amor a ele e ao seu nome. Não há razão maior do que essa. Se Deus não nos amasse, nossos caminhos maus e nossas práticas perversas destruiriam toda a humanidade. A manifestação do amor de Deus em Cristo é o quadro mais glorioso que se oferece aos nossos olhos. Mas nós temos que estar atentos para nós não sermos envolvidos com as coisas desse mundo, porque o mal anda em derredor, procurando de alguma forma tentar nos desanimar, tentar nos destruir. A Bíblia conta a história também de certo homem que encontrou-se com Jesus, lá em Mateus capítulo 19, versículo 16. Muitos conhecem essa história, do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Agora a pergunta desse jovem, que ele já conhecia os mandamentos, mas pergunta para ver a reação de Cristo. Perguntou ele para Jesus. Nesse versículo 18 diz: Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora a gente faz uma pausa e pensa nessas palavras do Senhor. Jesus não fala que é impossível o rico entrar, mas difícil. Por quê? Porque nós temos os corações nossos tendenciosos a nos apegar às coisas erradas. Então, quando a gente consegue algum patrimônio, alguma coisa, nossa tendência é nós termos medo de perder aquilo e nos apegar ao ponto de esquecermos que existe Deus e começarmos a praticar coisas que desagradam a Ele. Portanto, temos que estar atento para não sermos envolvidos com as coisas do mundo. Vamos viver aqui, mas conscientes de que o que temos não é nosso, é de Deus. Vivemos com responsabilidade, pois Deus nos pedirá conta das nossas ações e de tudo que nós estamos fazendo aqui. Há casos em que nós nos encontramos e que a nossa fé está abalada devido às dificuldades. Encontramos pessoas que, ao invés de nos ajudar, talvez tentam nos desanimar. Jesus fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, também tem uma palavra em que Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja bem, ali estava Pedro, o apóstolo Pedro, escolhido por Cristo, tentando Jesus a desanimar da sua missão. Se Pedro, escolhido por Jesus, que conhecia tantas coisas que Jesus já tinha feito, estava falando aquilo, mesmo Jesus falando que ressuscitaria no terceiro dia. Conosco, você acha que vai ser diferente? Muitas pessoas podem tentar nos desanimar da nossa missão, mas lembre-se que o nosso galardão está garantido com o Senhor. A promessa de vida eterna é para todos aqueles que dedicarem e confiarem suas vidas ao Senhor e não desanimar da sua caminhada. Jesus, no versículo 24, diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida, por minha causa, a encontrará. Agora, que vida é essa? É a vida eterna, é aquela que ninguém pode tirar de você, a não ser você mesmo, se você recusar. Portanto, temos que estar atento para não perdermos aquilo que Jesus nos deu. Você ganhou um grande prêmio e você muitas vezes não valoriza isso, porque você está apegado a muitas coisas fúteis, coisas que vão ser destruídas. Abra os seus olhos espirituais e veja como Jesus está falando aqui: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. No versículo 26 ele diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O que você tem feito para o Senhor? Você tem dedicado sua vida diariamente, procurado conhecer mais de Jesus, aprendido mais com Ele? Pois bem, esse mesmo Pedro aprendeu muita coisa de Jesus. Lá no versículo 27 do capítulo 19 de Mateus, ele diz: então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade,
por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Portanto, está na hora de nós acordarmos do nosso sono, né? No nosso sono que o diabo muitas vezes nos coloca para dormir e esquecer de falar do Senhor, para vivermos de acordo com a sua vontade. Está na hora de aprender de Jesus. Lá em João capítulo 6, versículo 68, esse mesmo Simão Pedro, depois de Jesus já ter feito várias coisas, vários milagres, né? Ele multiplicou pães, Jesus andou sobre as águas, e Jesus fala quem ele é, que ele é o pão da vida. E muitos dos seus discípulos que estavam ao seu redor abandonaram porque sabiam que a missão era difícil. Mas Pedro, lá na sequência do versículo 68, diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo. Portanto, gente, Jesus te deu a oportunidade de receber a salvação no seu nome. Não desperdice, assim como Judas desperdiçou. Aprenda com Pedro, mesmo sendo naquele momento incrédulo e ao ponto de tentar Jesus a desanimar da sua missão, reconheceu, arrependeu-se e declarou que Jesus é o Filho de Deus e só Ele tem a vida eterna. Vamos espalhar isso aí por toda a nossa sociedade, por todo o Brasil, e vamos dizer que a luz brilhou em meio às trevas. Essa luz que nos traz a vida eterna, que nos ensina para onde devemos ir, para encontrarmos a eternidade através do seu nome. Tire os olhos da miséria humana e contemple as riquezas do amor e das misericórdias de Deus. Elas estão disponíveis para você hoje, é de graça. Jesus pagou o preço pelo teu resgate, para que você possa morar no céu com o Senhor.